Então, pessoal, vamos lá, né? Vamos ganhar tempo. Nesse treinamento aqui eu vou passar para vocês como otimizar a contemplação sem lance. E aí, nós demos um nome para essa estratégia, que é estratégia Block Buy. O que significa Block Buy? Block e buy. Bloco, buy, comprar. Então, block buy, estratégia block buy é a arte de comprar cotas em blocos e otimizar o tempo de contemplação, otimizar a contemplação sem lance. Muitas vezes você vai atender um cliente que ele não tem lance para poder ofertar do bolso, ele tem uma grana disponível e ele consegue ofertar ou ele tem uma grana pequena para lance, que ficaria muito abaixo do lance para ser contemplado, mas ele tem disponibilidade de pagar uma parcela mais alta. Qual cliente geralmente é assim? A gente pega, por exemplo, o pessoal que trabalha com frotas de veículo, que trabalha com frota de caminhão, pessoal que trabalha com locadora de veículos. São pessoas que têm a disponibilidade de pagar uma parcela mais alta, mas muitas vezes não quer dispor de capital do bolso. Recentemente eu usei essa estratégia para um cliente nosso de Itamarandiba e o cliente ele contemplou 2 cotas nos 2 primeiros meses, cada uma de 150 mil, apenas pagando parcelas. Uma cota ele comprou um caminhão, com a outra cota ele comprou uma máquina linha amarela. Então, tudo isso como? Através dessa estratégia, que é uma estratégia muito assertiva e que eu vou ensinar a vocês hoje como fazer e quando fazer. É importante saber disso também. Como fazer e quando fazer, para que faça sentido para vocês. E, consequentemente, para o vendedor, é uma estratégia muito boa, porque você vai alavancar a sua venda. Você vai vender muito mais com essa estratégia aqui e você vai conseguir aumentar o seu faturamento, consequentemente aumentar os seus números e você conseguir ter êxito onde? Na contemplação desses clientes. Às vezes você vai atender um cliente que ele tem ali de lance 20 mil e quer comprar uma casa de 200. Ele tem 30 mil e quer comprar uma casa de 300, quer comprar um carro de 200 mil. A gente sabe que é um lance baixo. Até porque se você falar assim, parcela, você pode pagar quanto? Ah, só posso pagar X, uma parcela pequena. Então, se for fazer um estudo de grupo, colocar um grupo que está quase encerrando, que ele teria uma chance maior de contemplar aquele lance baixo, ainda assim não ia atendê-lo, porque a parcela ia ficar muito alta. Então, com isso aqui a gente atende quem tem uma grana pequena para poder colocar lance, quem é um empresário que trabalha, que tem frota de veículos, seja leve ou pesado, máquinas e tudo mais, e também aquele cliente que é o pessoal que trabalha com quem? Com locação de veículos, locação de máquinas, locação de qualquer tipo de bem ali que tenha um motor, que tenha um chassi. Beleza? Entendidos? Para que vocês entendam essa estratégia Block Buy, é necessário que você entenda uma engrenagem que funciona por trás. Você não precisa explicar a engrenagem para o cliente com mínimos detalhes, mas você tem que saber como funciona até para que você explique com o mínimo possível de detalhes, porque senão não vai fazer sentido nenhum para o cliente, vai parecer que você está viajando na maionese e que você está vendendo uma mentira para ele, porque se ele não entender o que você está passando, ele não vai comprar, certo? Quando uma administradora ela é constituída e ela vai registrar os grupos dela junto ao Banco Central, ela precisa definir qual é o regulamento de sorteio que ela vai adotar. Qual tipo de sorteio? Se você pegar um contrato de consórcio para ler, você vai ver que nele está explicando. Tipo de sorteio, lance, tipo de sorteio, Loteria Federal ou Globo. Sempre para que tenha sentido essa estratégia, você precisa se atentar a esses detalhes
de como é a constituição, a regra de contemplação de sorteio dentro da administradora. Beleza? Eu vou dar uma pincelada antes para que vocês entendam mais profundamente a engrenagem quando eu chegar no radical da questão. Olha só, quais são os tipos de contemplação que tem em um grupo de consórcio? Lance livre, lance fixo e sorteio. E quais são os tipos de sorteios que tem? Loteria Federal, e Globo. Pode ter os dois tipos no mesmo grupo? Não. Ou tem um, ou tem outro. Não tem como ter os dois. Beleza? Vamos lá. Para quem vai adotar a estratégia Block Buy, esquece isso daqui. Você vai trabalhar com esse e esse. Block Buy, nada de lance livre, somente fixo e sorteio, certo? Quando eu vou entender, como que eu vou entender se aquele grupo, ele é um grupo pertinente para uma estratégia Block Buy? Quando eu entendo a regra da contemplação por sorteio. Como assim, Paulo? Vamos lá. Supomos que você vai cadastrar uma cota que o grupo, o sorteio é por globo. E na regra desse grupo diz que se houver a pedra sorteada não tiver sido vendida, vai sortear uma nova pedra. Esse grupo, com esse tipo de característica para globo, não cabe Block Buy. E depois vocês entenderão por quê. Tem dois tipos de constituição de sorteio via globo. Uma, a pedra sorteada não foi vendida, sorteia uma nova pedra. Duas, a pedra sorteada não foi vendida, contempla a pedra que estiver mais próxima. Essa segunda opção é a opção que é favorável para a estratégia Block Buy, certo? Como eu falei lá na frente, vocês vão entender o porquê. Então, qual é a estratégia que é pedra sorteada não vendida, chama a mais próxima. Como assim, Paulo? Vou explicar depois para vocês como funciona, tá? Então, a pedra que não foi vendida, ela, se na regra do grupo for, a cota não foi vendida, vai chamar a cota que estiver mais próximo, aí sim é um que tem viabilidade para poder cadastrar cotas com a estratégia Block Buy, beleza? Agora, o grupo que a maioria das administradoras utilizam é a regra de sorteio da Loteria Federal. Tem grupo que o sorteio da Loteria Federal, algumas administradoras como a Grosscom, por exemplo, elas não adotam isso aqui. Todo grupo que tiver sorteio, contemplação via sorteio, que a apuração não for dessa forma, não é apto para a estratégia Block Buy. Por quê? Porque, consequentemente, quando for fazer a apuração, eles vão acabar sorteando uma nova pedra ou gerando um novo número com base em um cálculo diferente. Então não faz sentido. Então, a primeira regra é, o que eu tenho que descobrir? Qual é a regra de apuração da contemplação? Isso aqui é o primordial. Isso aqui é o que o pessoal chama aí de pulo do gato. É mais ou menos assim, entendeu? Se eu não souber isso daqui, perdeu toda a estratégia. Toda a estratégia foi pelo ralo, entendeu? É mais ou menos igual aquela pergunta que você faz para o cliente
quando vai vender um crédito contemplado que ela é uma cota de um banco, por exemplo, de uma administradora que é linkada a um banco, e você não pergunta, você já teve problema com este banco, com algum banco? E aí você vai lá, vende a cota, o cara fala, não, mas eu já tive problema com esse banco, perdeu, trabalhou à toa. Se você não souber isso daqui, a estratégia não tem viabilidade nenhuma, você vai ter perdido o seu tempo tendo feito essa venda. Beleza? Vamos lá. Então, dentro da Block Buy, nós vamos utilizar o quê? Lance livre? Não, nós vamos utilizar lance fixo e sorteio. Sorteio seja Globo ou Loteria Federal, uma vez que a pedra sorteada não vendida vai viabilizar chamar a cota mais próxima daquela que foi apurada no sorteio. Beleza? Estamos entendidos até aqui? Sim ou não? Sim. Beleza. Vamos pegar aqui no sorteio do Globo ou pela Loteria Federal, ou loteria, tenha sido contemplado, detalhe, deixa eu voltar aqui, isso vale para o sorteio e também vale para o fixo. Tem a administradora que faz um sorteio para a federal e um sorteio para o fixo. Se ela tiver essa regra, um sorteio para cada um, dá viabilidade, mas dê preferência para aquela que usa o mesmo sorteio para as duas. Entendeu? Porque a cota contemplada por lance fixo geralmente é aquela que é mais próxima da pedra contemplada pela loteria ou pelo Globo. Só que tem administradora que usa duas apurações diferentes para contemplação, uma para fixo e uma para sorteio. Dê a preferência para aquela que usa a mesma para as duas. Ah, Paulo, mas ela faz um sorteio para fixo e um sorteio para sorteio. Não tem problema, desde que o principal é isso aqui, tá? O principal é isso. Se não tiver isso aqui, não tem viabilidade. Ah, tem isso aqui, mas é um sorteio para cada um. Tem viabilidade. Tem isso aqui, só que usa um sorteio aqui para poder apurar os dois. Melhor ainda. Entendemos? Sim ou não? Sim. E vocês vão saber por que, se usar o mesmo sorteio para os dois, vai ter mais viabilidade, vai ser melhor, tanto para nós quanto para o cliente. Vamos lá. Vamos pegar aqui o grupo, tenha 1.999 participantes. E dentro desse grupo, com 999 participantes, o que aconteceu? Teve o sorteio e a cota contemplada foi a cota de número 230. Essa aqui foi a cota que foi apurada pela Loteria Federal ou saiu lá no sorteio do Globo. 90% das administradoras usam isso aqui, tá? Beleza. Só que essa cota foi uma cota não vendida. O que vai acontecer? A administradora agora ela vai começar um balanço de cima e de baixo. Então a administradora ela vai ver se a 229 foi vendida e está apta. Porque essa aqui ela não foi vendida ou está inapta. O que é uma cota inapta? Está com parcela em atraso, pagou fora do prazo, enfim. Olhou a 229, ela também está na mesma situação dessa. Vai olhar qual agora? 231. Está na mesma situação. Geralmente puxa de cima primeiro. Vai olhar qual depois? Olhou a 232. Está na mesma situação. Vai olhar qual agora? 228. Até achar a que estiver mais próxima dessa. Essa regra não é a administradora que chega em cada sorteio e vai definir como que vai ser agora. Não. Ela coloca quando o grupo é concebido e registra dentro do Bacen. E aí nessa assembleia é registrada uma ata e essa ata ela é apresentada ao Banco Central, que é a ata da assembleia. Ata da assembleia. Beleza? Que é uma assembleia ordinária.
ou seja, que ela acontece com uma ordem, ela segue uma ordem. É chamada de AGO, Assembleia Geral Ordinária. Beleza? Estão entendendo até aqui? Então, nessa AGO, ocorreu o sorteio e a pedra sorteada foi a 230. A 230 está na situação que não pôde ser contemplada. Vai chamar qual? 231. Também não está apta. 229 também não está. 232 também não está. 228. Nessa jogada de cima para baixo, foi achar uma cota disponível, estou apenas especulando, que estava apta com o número 295. Olha o tamanho da lacuna que estava aqui. Nessa lacuna, muitas vezes a cota sequer foi vendida. E aí chamou qual? 295. E aí a 295 é uma cota que você vendeu para o seu cliente. Correto? Entendemos aqui? E aí, quando você vai participar agora da apuração do lance fixo, eles vão fazer o mesmo balanço. Então, se chamou a 295, agora vai vir cá para baixo. Vamos supor que seja a cota 154. E essa 154 agora está apta. E ela vai ser contemplada quando? Pelos lance fixo. Com isso, nós tivemos duas contemplações sem lance, onde? Mais próximas da pedra contemplada pela Loteria Federal. O que isso tem a ver com a estratégia Block Buy? Em que consiste a estratégia Block Buy? Ela é uma venda que ela é mais laborosa, ela dá um trabalho maior. Só que ela é mais compensatória. E vocês vão entender o porquê. Certo? Vamos supor aqui que você atendeu um cliente e esse cliente quer comprar um crédito ali de 100 mil reais de automóvel. Beleza? Nesse crédito de 100 mil reais, ele tem apenas 10 mil para lance do bolso dele. 10 mil para lance. Com esses 10 mil para lance, qual a probabilidade que ele tem de conseguir contemplar aqui? Fazer. E detalhe, ele só pode pagar parcela de até R$ 2.500. Uma parcela muito baixa para o valor de crédito que ele precisa com o lance que ele tem. É baixa, não é? Lance. Muito baixa. Mas em contrapartida, ele tem o que aqui? Ele tem R$ 2.500 de parcela que ele pode estar pagando. Se a gente apertar ele um pouco aqui, ele chega até 3 mil. Chega ou não chega? Claro que chega. Apertou o santo do cara, ele chega em até 3 mil. Beleza? Mas aí, quando nós vamos para o plano do consórcio, a gente pega aqui, ó. Deixa eu calcular. Se eu for pegar aqui uma cota de 100 mil reais, no plano normal, ele vai pagar mais ou menos R$ 1.400 por mês, correto? Com a parcela linear, que é a parcela cheia. Beleza? Correto? Aqui ele comprando uma cota. Se eu pego agora esse mesmo cliente e eu vou colocá-lo numa estratégia Block Buy, que eu estou trazendo um cliente que quer comprar apenas um veículo, que não é uma
locadora, que não é uma empresa que está querendo aumentar a frota, nada disso. É um cliente que quer comprar um veículo. Esse cliente aqui, o que eu faço para ele? Ao invés de eu vender uma cota só com uma parcela de 1.400, eu pego aqui agora R$100.000 e vou colocar num prazo de 100 meses, porque esse aqui seria um prazo de 90, e vou vender para ele na meia parcela. Por que 100 e não 120? Se for o caso, também conseguimos colocar em 120, para poder ter uma margem para poder negociar com o cliente. Mas vamos lá, 100 mil mais ia ficar uma parcela pela metade de 537,50. Qual que é o limite dele aqui? 2.500. Mais 2.500 aqui, 2.500 dividido por 537,50. Eu ia conseguir cadastrar para ele basicamente 5 cotas com esse limite dele aqui, certo? Só que 5 cotas ia ficar um número ímpar. Ou eu cadastro 4, ou eu cadastro 6. Posso cadastrar 5? Posso. Mas se você conseguir puxar 6, melhor, porque faz mais sentido. Eu vou explicar o porquê. Vamos supor que o cliente ele topa comprar 6 cotas. E aí a estratégia que eu uso para ele é a seguinte, olha, vezes 6. Dá R$3.225. Olha, seu João, vamos lá. O lance que o senhor tem hoje, para o valor de parcela que o senhor pode pagar, é um lance que ele fica aquém da média que está saindo. Mas nós temos uma estratégia dentro da empresa que é uma estratégia muito assertiva e temos tido um resultado muito positivo quando nós adotamos tal estratégia, que é uma estratégia block buy. O que consiste essa estratégia block buy? É uma estratégia de compra em blocos. Então, ao invés de eu vender para o senhor uma cota, eu vou comprar para o senhor, vou prestar um serviço que dá um trabalho danado, mas visando a possibilidade maior que o senhor vai ter de ser sorteado, de ter a sua contemplação otimizada. O que eu vou fazer? Eu vou traçar essa estratégia para eu te vender blocos de cota. Entendeu? Porque após a sua contemplação, o senhor não vai ficar pagando R$2.500 não. O senhor vai ficar pagando R$1.075 por mês. E essa diferença que sobrar no seu orçamento, a gente pode até, o senhor pode até investir em novas cotas em um bloco. E aí agora é o momento que ele vai falar assim, mas como assim? Como é essa compra em blocos? É aí que você vai explicar para ele o funcionamento. Apenas essa parte aqui. Porque você já sabe como funciona a contemplação por sorteio. Agora você precisa mostrar para ele como que é essa compra. Como que é feita? Pois bem, vamos lá. Primeiro nós precisamos fazer um estudo do grupo. Que é para quê? Para saber os grupos que têm a apuração que dá viabilidade. Beleza? Feito isso, nós vamos agora para a etapa 2, que é buscar o grupos novos. Por que grupos novos e não grupos velhos? Grupos novos têm menos cotas circulando, tem menos cotas vendidas. Consequentemente, você vai ter uma possibilidade maior de conseguir ser sorteado com essa estratégia. Posso também procurar grupos mais velhos?
Pode, porque agora você vai para a outra apuração que você vai fazer, que é o quê? Quantidade de cotas vendidas ativas no grupo. Foi o que eu fiz para o meu cliente. O que eu fiz? Olhei, o grupo ele tinha um limite de 5.000 participantes. Só que o grupo tinha apenas 300 cotas ativas vendidas. Estava em andamento há mais de 2 anos. O grupo já tinha tido um monte de contemplação, pouquíssimas cotas ativas. Eu pego, na verdade o grupo tinha cerca de 700 cotas ativas, porém 300 não contempladas. Você fez aqui quantidade de cotas ativas, agora quantidade não contempladas ativas. Por quê? Quando eu faço isso aqui, é o que realmente vai me importar. Porque a quantidade de cota está vendida no grupo, o grupo está com cota vendida ativa, tem 600 cotas. Só que, um exemplo, tá, gente? Já entregou 400 contemplações. Então, você está concorrendo com quantas? Com 600 ou com 200? 200. Então, a sua chance, a sua possibilidade de contemplação vai ser maior como? Nesse grupo, que tem 200 cotas não contempladas ativas, ou um grupo que tem 2.000 cotas não contempladas ativas? Matemática, adição e subtração. A partir do momento que eu fiz isso daqui, agora eu vou fazer o quê? Encontrei o grupo. É esse grupo. Vamos pegar aqui esses grupos de autos que tem meia parcela. Tem quantos grupos desses? Tem 2 ou 3. Estuda os 3, vê qual dos 3 que vai conseguir atender melhor dentro disso daqui. Um grupo tem 800 cotas não contempladas ativas, o outro tem 700, o outro tem 1.500. Você vai colocar no que tem menos. Só tem 700 não contempladas ativas. Porque feito isso, você vai para a última etapa. Que é essa última etapa, que é a etapa que você vai explicar para o cliente. Olha só, eu fiz um estudo, a gente faz um estudo, vê o grupo que tem menos cotas ativas não contempladas e te coloca nele. Para que eu consiga otimizar a sua contemplação, o que eu faço? Eu agora vou adquirir blocos de cotas. Como assim? Se você compra uma cota número 50, você tem quantas cotas concorrendo no sorteio? 50. Se você compra uma cota de número 30, você tem quantas cotas concorrendo no sorteio? 30. Agora, quando eu compro um bloco de cotas, eu transformo 2 cotas em 20 ou 30 de uma vez só. Como assim? Vamos lá. Fiz o estudo e agora vou pegar o mapeamento do grupo. Mapeamento do grupo, ou mapa do grupo. Nesse mapa do grupo, eu vou olhar as cotas disponíveis para venda. Para venda. E agora, eu vou estudar as cotas que têm o maior intervalo. Cotas com maior intervalo. Como assim? Supomos que dentro desse mapa eu tenho aqui uma cota, um intervalo onde da cota 345 até a cota 390 não tenha vendido nenhuma cota. O que eu faço? Eu compro aqui e eu compro aqui. Comprei aqui as duas. Neste sorteio, e geralmente quando eu faço isso,
eu procuro cadastrar sempre no máximo aí 1 a 2 dias antes da assembleia, porque eu vou diminuir o risco de alguém comprar uma dessas cotas aqui. O sistema geralmente ele seleciona uma cota de número aleatório, mas quando eu faço isso eu pego uma liberação dentro do administrador e vou eu escolher qual cota eu vou cadastrar. Faço esse estudo. Dentro disso aqui eu tenho 2 cotas, correto? Mas é como se eu estivesse travando dentro desse intervalo aqui. Qualquer cota que sair vai ser minha. Por quê? Se saiu a 360, não tem nenhuma vendida entre elas até chegar na minha. Então vai chamar qual? A minha cota. Se saiu a 370, vai chamar qual? A minha. E consequentemente tem uma chance muito grande de chamar a minha no sorteio e uma minha no fixo. Entenderam? Chamar uma no sorteio e uma no fixo. Então, quando eu faço isso, eu estou ao mesmo tempo comprando ou vendendo 2 cotas, mas eu também estou aumentando a minha possibilidade de ser contemplado via sorteio. Por quê? Porque aqui eu estou com quantas cotas nesse intervalo? 45. Onde ocorreu a assembleia, nenhuma dessas aqui foi vendida durante o sorteio, qualquer uma dessas que sair vai chamar a minha cota. Entendeu? Qualquer uma dessas que sair vai chamar a minha cota. Eu tive situação onde eu consegui comprar bloco que tinha um intervalo de quase 100 cotas para esse cliente meu. Peguei lá no final. O grupo era muito grande, 5 mil participantes, mas o cara falou, não, 5 mil, tinha só 300 cotas ativas, não contempladas. Fui indo lá para o final, comprei intervalo de 100 cotas. Chamou uma em um mês, no outro mês chamou a outra. Entendeu? O cliente ele tinha pouco mais de 20 mil para poder ofertar de lance. Ele tinha condições de pagar uma parcela maior, de arriscar. Contratou um bloco grande de cotas, todas no crédito reduzido, na meia parcela. É uma estratégia também muito boa para vender para quem é investidor. O cara vai fazer para investimento, ao invés de vender uma, você vende 2. E é aí que faz sentido vender meia parcela, porque você vende 2 dentro de um intervalo tipo de 20 pedras, e o cara fica ali com 2 cotas concorrendo no sorteio, com uma chance, ao invés de concorrer com uma, é como se ele estivesse concorrendo com 20 cotas. Entenderam? Estão entendendo aqui a lógica do negócio? Então, quando eu faço essa aquisição através Senhor, bloquinho. dentro desse intervalo, Primeiro, 1.000. Ou mais de 1.000. 1.000 só tá bom. Só 1.000? Quando eu faço essa compra dentro desse bloco, o que eu estou fazendo? Eu estou otimizando a chance de contemplação do meu cliente. E, consequentemente, ao invés de eu vender uma cota com parcela de 1.400, eu estou vendendo 6 cotas. Ao invés de eu vender 100 mil reais para um cliente, eu estou vendendo quanto? 600 mil reais. Ah, mas foi meia parcela. Beleza. Então você vai receber uma comissão menor, mas em 600 mil. Onde você somando, vai dar uma comissão maior do que da venda de uma cota. Entenderam? E esse cliente ele ainda vai participar do sorteio. Sendo contemplado, fazendo o faturamento, você ainda recebe o bônus no faturamento, que é a outra metade da comissão. Então, pessoal, quando a gente para e começa a entender como funciona a engrenagem, é aí que a gente vai fazer com que os nossos números alavanquem. É aí que nós vamos fazer com que o resultado que a gente tanto espera chegue. Entendeu? Então você pega aqui esse cliente que a gente usou de exemplo, você comprou esse bloco para ele, tinha um outro bloco no grupo de 999 pessoas, do 720 até os 750. Você pegou e comprou também mais um bloco
E aí você comprou mais um outro bloco que era cota 900 até 935. Aí você explica para ele, olha, eu não vou te vender uma cota, vou te vender 3 blocos de cotas. Desses 3 blocos aqui tem 45, aqui tem 30 e aqui tem 35. Então, 35 com 30, 65, 110 pedras. É como se o Senhor estivesse com 110 pedras no sorteio. É como se o Senhor estivesse com mais de 10% do grupo à sua disposição, quando na verdade o Senhor comprou apenas 6 cotas e travou aqui os blocos. Mas para poder fazer tudo isso daqui, para que faça, para que dê resultado, eu tenho todo um trabalho por trás. Esse trabalho eu não vou nem te explicar porque é muito complexo. E aí o cliente fala assim, mas você tem que me explicar e tal. Não faz sentido. É mais ou menos, imagina que você vai reformar a sua casa. Você vai chegar lá no meio da reforma, você vai achar que não vai dar certo. Você chega só a ver bagunça. E aí o pedreiro fala o que com você? Sai daqui, senão você desiste. E é mais ou menos isso que acontece também. Então a gente vai mostrar para ele qual a estratégia. Vamos mostrar o que, mas nós não vamos mostrar o como. Isso aqui é mostrar para o cliente o que. Só que o como, que está lá atrás, a gente não precisa. A gente só precisa explicar, olha, e por que isso aqui? Porque quando tem um sorteio, a Loteria Federal, a administradora vai apurar a cota que estiver mais próxima. Então a cota que estiver mais próxima vai ser chamada. Se sair qualquer cota dentro desse intervalo aqui, vai chamar uma cota sua. Porque não tem nenhuma cota vendida. Essa é a estratégia que nós vamos adotar. Vai ficar de X. Você está com um cliente na mesa. Você precisa fazer o estudo na hora que tudo. Não. Você vai vender para ele a ideia, vai receber o pagamento, e aí agora você vai para os bastidores da vida. É isso aqui. Você já vendeu os blocos de cotas, ele já fez o pagamento, aí agora você vai fazer tudo aquilo que eu expliquei lá atrás, que é estudar a viabilidade do grupo para entender qual grupo vai colocar este cliente. Agora imagine que você está atendendo um cliente que ele consegue pagar uma parcela de 10 mil reais, por exemplo, no orçamento dele. Eu falo um frotista. A gente atende muito, eu atendo muito cliente, por exemplo, que trabalha com guindastes. O cara fala, você pode pagar quanto, cara? Posso pagar até 30 mil de parcela, eu estando com equipamento. Então você puxa uma parcela para tipo 20 mil ou 15, vende para ele uma porrada de bloco de cotas para um cliente, só vai vender 3, 4 milhões de uma vez, onde ele está precisando só de uma contemplação. E possivelmente, após ocorrer essa contemplação, o que ele vai fazer? Ele vai seguir com as outras, porque ele vai vislumbrar o quê? Aumentar a minha frota. Eu vou poder, porque o orçamento dele cabe aquilo. E ele viu que funciona. E aí ele vai começar a se indicar para outras pessoas. Mas aí eu volto aqui e pergunto para você. Você consegue fazer isso aqui sem ter uma reunião com o cliente? Impossível. Impossível. Inclusive esse vídeo que a gente está gravando aqui, ele é apenas para uso de profissionais, não vai passar para cliente. Pode perguntar como é que é esse block buy. E outra, block buy é um termo que nós profissionais utilizamos. Com o cliente, gente, pelo amor de Deus, simplifique. Entendeu? Que é o que? Compra em blocos. Vou te vender alguns blocos de cota. Se o cliente for uma pessoa muito refinada e tal, que gosta de enfirular as coisas, você fala, tem uma estratégia desenvolvida por nós, estratégia block buy. Por quê? Porque essa pessoa já é uma pessoa cri-cri, né? E gosta de querer. E você também não pode ficar por baixo, senão o cara vai pisar em você lá durante a negociação. E você vai acabar não vendendo. Mas no normal, você vai usar para o cliente isso. Esse cliente, por exemplo,
Ele falou para mim que ele tinha 50 mil. 40 mil para lance em um caminhão, uma máquina de até 200 mil. Falei, cara, é um lance baixo. Para a parcela que você quer pagar ainda, é baixo. Eu tenho uma estratégia aqui, que é uma estratégia de comprar em blocos. Até quando eu fiz aquele vídeo que eu mandei para vocês. Aquele vídeo ali é um vídeo que você pode usar, porque ali eu só simplifico, resumo um videozinho de 2 minutos. É uma estratégia de comprar em blocos. Como funciona? Funciona assim, assim, assim. Fiz uma reunião de vídeo com ele. Não, assim para mim me atende. Vou te mandar agora um videozinho, você dá uma olhada aí. Não, assim para mim fica bom. Aí comprou. Eu lembro que no dia, uma pancada só foi, ele comprou mais de 4 milhões. 4 milhões e alguma coisa. Ele precisava de um valor menor. Contemplou 2. Aí ele tentou um terceiro mês para ver se contemplava mais alguma e não saiu. Agora deixa esse trem quieto aí, agora tá bom assim. Mas eu fiz a venda, vendi, entendeu? Recebi uma bela comissão na venda dele. Ele ficou super feliz, ficou felizão, porque está com as máquinas dele lá, está com a máquina, o caminhão trabalhando. E aí eu consegui resolver o problema do cliente. É essa a ideia. Lembra o que eu falei no outro treinamento? O cliente não quer saber o que é consórcio, ele quer saber como o consórcio vai ajudá-lo a resolver o problema dele. Como que o consórcio vai me ajudar a comprar o meu produto, comprar a minha casa? Como? Ah, mas se o cliente for um cliente que não tem condição de comprar pagar uma parcela alta, ele só quer comprar um bem. Ao invés de vender uma cota de parcela cheia, vende 2 cotas de meia parcela. E compra um bloco e trava. Supomos que seja um bloco da cota 100 até a cota 130. Ele teria mais chance só com uma cota 100 ou com um bloco desse aqui? Com um bloco. E você vendeu 2 cotas. Ao invés de ter vendido 200 mil, você vendeu 400 mil. Certo? Se o cliente for um cliente que vai comprar, tem capacidade financeira de comprar um montante maior, aí o que você faz? Você compra de 2 em 2. Por exemplo, da cota 100 até a 130. O que você faz? Você compra a 100 e a 101 e a 130 e a 131. Para você não correr riscos, por quê? Porque aqui, consequentemente, se contemplar uma, já vai chamar a outra no fixo. Se contemplar uma por sorteio, a outra já chama no fixo. Porque está do lado. Você pega, por exemplo, um investidor e você vendeu aqui para o cara, você conseguiu para ele entregar um resultado 170% do que o valor que ele queria. Ele queria 100 mil, você entregou 100 mais 70. Entregou 170. Entendeu? Um outro detalhe muito importante é, se o cliente tiver capacidade de comprar muita cota, o que você faz? Distribui em mais grupos, desde que a regra do grupo seja sorteio, Loteria Federal, com grupos com a mesma característica. Como assim? Um grupo de 999 participantes, que o sorteio é Loteria Federal, que o vencimento é dia 20, é um grupo idêntico ou não é? É. O que acontece? Quando é dessa forma, a administradora não faz um sorteio para cada grupo, como acontece com o Globo. Ela utiliza o mesmo sorteio para todos os grupos.
Se o grupo ele tem a mesma quantidade de participantes, o mesmo dia do vencimento, ele vai usar a mesma apuração da Loteria Federal. Utilizando a mesma apuração da Loteria Federal, significa que se contemplou a cota 100 no grupo, sei lá, grupo 1001, vai contemplar a cota 100 também no grupo 1002. Por quê? Porque a cota 100 não estava envolvida em nenhum dos dois grupos. Ah, Paulo, mas no grupo 1002 não dá intervalo. Tá, não importa. Aqui você está vendo uma outra estratégia. Se der um intervalo, melhor ainda. Ah, o intervalo só deu de 6 cotas. Compra dentro do intervalo. Porque quando você faz isso daqui, você está contemplando uma no sorteio, 2 no sorteio, uma no fixo, mais 2 no fixo. Você está contemplando 4 cotas na mesma assembleia para o cliente. Entendeu? Ou não entenderam? O grupo é idêntico. Mesma quantidade de participantes. Por quê? Porque se a quantidade de participantes for diferente, a regra para a apuração também vai ser diferente. Mesmo dia do vencimento. Por quê? Porque se o dia do vencimento for divergente, for diferente um do outro, em um grupo vai usar uma apuração da loteria, no outro grupo vai utilizar outra apuração. Beleza? E a modalidade sorteio Loteria Federal, porque quando é Globo, para cada grupo eles rodam um sorteio, mesmo que seja no mesmo dia. Beleza? Ah, mas eu ainda não consigo dominar isso aqui. Vai na primeira etapa lá que tá bom demais, vocês vão ver o resultado de vocês bombar, explodir. Você vai ver você sair de 200 mil por mês para 1 milhão assim, ó. Muito tranquilamente, sem muito esforço, sem ficar se matando, correndo atrás de quem não quer nada, porque você não vai precisar de muito cliente para isso. Ah, mas o meu cliente só quer os 100 mil e contemplou 170. Beleza, bonitão. Esses 70 mil, traz para mim, que eu vou pegar e vou comprar essa cota dele, ele ainda vai ganhar dinheiro. No mínimo dos mínimos, 10 mil reais aí, ele ganha. Entendeu? Então, quando você faz isso, você está dizendo, ó, eu atendo o cliente, resolvo o problema dele, vou aumentar também aqui o estoque de crédito contemplado, consequentemente. Ah, mas eu vou fazer isso aqui para todos os clientes, o cara só quer comprar, só tem dinheiro para comprar 2 blocos. Tá, então não faz isso, senão você vai matar. Agora o cara está ali com 20 mil para poder investir, ele pode comprar ali, sei lá, 10 blocos de cotas, 20 blocos de cotas, faz dessa forma. Ao invés de contratar 20, contrata 10, ou contrata 15, e coloca umas 5 nessa estratégia aqui, para você poder otimizar a contemplação do seu cliente. Você queria perguntar? Não, é porque eu tinha falado com alguns conhecidos meus para aproveitar aquela promoção da carta dos 50 mil, né? Que a parcela é 160, né? Aí eu tinha pensado não nessa estratégia, né? Mas em relação à quantidade, né? Quanto mais comprar. Sim, aí você usa a estratégia que encaixa melhor. Nesse caso do grupo, como o grupo é novo, eu acredito que não vai ter como escolher cota, porque eles travam lá quando o grupo é novo, muito novo assim. Eles liberam depois de um tempo, mas você vende para eles a quantidade, porque aí, ao invés de você ir por uma via, você vai por outra. Ao invés de você ir pela via perguntar ao cliente, você oferecer uma parcela para o cliente, quando na verdade o cliente ele pode pagar R$500 por mês, está querendo vender 160 de parcela. Então, ao invés de vender uma cota de 160 de parcela, você vende 5, 6 cotas. E se já tiver liberado, escolher a numeração, melhor ainda, que aí você vende os blocos de cotas. Entendeu? Estamos entendidos? Ficaram com alguma dúvida? Então, se o cliente for de fora, marca a reunião, explica para ele, aquele outro vídeo menor pode compartilhar com o cliente, esse outro vídeo aqui não, que é um vídeo mais longo, é um vídeo mais técnico, tá certo? Beleza? Pode encerrar.